alguns pesquisadores do comportamento humano fizeram uma pesquisa e soltaram um artigo que saiu do New York Times com o tema A Cultura da Vergonha. E aí eles começaram a explicar que nós estamos vivendo num tempo em que nunca se houve um aumento tão grande sobre a vergonha. E a grande causa de tudo isso é a internet e as redes sociais. Se a gente parar para pensar no Facebook e no Instagram, como é que esse mundo ou esses mundos funcionam? Pensa comigo. É o mundo do quê? Da observação, não é? A gente vai para a rede social para quê? Para observar o que está acontecendo com a vida das pessoas. É o mundo também do quê? Da comparação. É ou não é, gente? Quantas vezes a gente entra no Facebook e a gente vê uma postagem de alguém, talvez não todos nós, mas a grande maioria das pessoas sim, e a gente se sente mal porque a gente não está vivendo aquilo que a pessoa está vivendo. Você já viu isso em algum lugar? E também é o mundo do quê? Da exibição. É ou não é? Tudo que a gente faz hoje, a gente vai lá e posta. Eu não estou falando contra, tá? Eu não acho errado usar as redes sociais, eu também uso. Eu acho que se a gente usar de forma estratégica, com sabedoria, e até, de repente, você usa só para divertir, para conversar com as pessoas, não tem nada demais. Mas esses pesquisadores fizeram um estudo e descobriram que o uso e essa avalanche de redes sociais tem mudado a nossa mentalidade e tem introduzido uma nova cultura que é chamada cultura da vergonha. Por quê? Porque as pessoas não postam as coisas mais baseadas em princípios morais, mas elas postam tudo aquilo que elas acham que é certo. Independente de ser certo mesmo ou errado, elas postam. E aí, a medida, ou seja, nós hoje, muitas vezes, a cultura que vem se instalando é que nós nos medimos ou nós nos enxergamos a partir daquilo que acontece nas nossas redes sociais. O que eu estou querendo dizer? Existe uma cultura que, ao invés de valorizar quem você é de verdade, te valoriza pela inclusão ou pela exclusão. Ou seja, se eu sou uma pessoa que tem muitas curtidas, comentários, mesmo se eu tenha postado algo que não faça nenhum sentido, que não tenha nenhum princípio moral, mas eu tenho muitos comentários e curtidas, então eu vou ser uma pessoa que vai se sentir inclusa. E o contrário é a mesma coisa. Só que isso é tão grave. Por quê? Porque isso tem formado uma geração de pessoas que estão escondidas na vergonha. Por isso que eles chamam de cultura da vergonha. Tem formado uma geração de pessoas que são inseguras e que têm medo de serem quem são de verdade. Por quê? Porque elas precisam, quando elas entram nas redes sociais, elas se comparam, e quando elas olham para elas não conseguem se ver, elas se comparam com as outras pessoas, então elas se escondem em mentiras por causa da vergonha. Faz sentido para vocês? E isso distorce o conceito de identidade que elas têm, ou que nós temos. E eu trouxe esse dado, eu fui estudar um pouquinho sobre isso, porque o Davi, ele falou algo aqui no Revolução Moral, que foi a hora que o Senhor falou comigo. Ele ministrou algo sobre a vergonha, quem lembra? Ele não aprofundou. E eu fui pesquisar isso, e eu quero que você fique atento ao que a gente vai aprender hoje, porque a vergonha não é algo novo, existe desde o início, do início de tudo. Só que a gente está vivendo num tempo em que a grande maioria dos nossos problemas está na questão da nossa identidade. A gente não sabe de fato quem é, por isso não temos convicção e medimos a nossa capacidade, o nosso valor pela comparação e não por aquilo que Deus fala a nosso respeito, ou por aquilo que Ele já disse, que Ele já profetizou, que Ele já falou nas Escrituras.
Mas hoje eu quero te encorajar a sair daqui de verdade. Esse é o meu maior desejo, que você saia daqui convicto, que você saia daqui livre de todas as bagagens, de todas as coisas que te impedem de ver quem você é em Deus, amém? Vamos fazer isso? Não? Abre comigo em Gênesis, capítulo 2. Vamos ver um pouquinho de quando isso começou. Feche os seus olhos por um instante. Hoje, quando a gente estava adorando, eu não sei se você percebeu, mas eu pude sentir Jesus alegre. Quando a gente exaltava o nome dele, a gente declarava Yeshua e declarava que ele era o mais belo de todos entre milhares. Eu podia sentir ele orgulhoso, assim, feliz. Sabe quando você recebe um elogio verdadeiro de alguém que é importante para você? Eu senti ele assim, feliz. Eu creio que ele quer revelar o coração dele para mim e para você nessa noite. Jesus, toma o nosso coração, ele é teu. Faz em nós tudo aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite. Nós chamamos, nós estamos aqui porque queremos nos conectar com os teus planos, com a sua vontade e com a sua verdade para nós. Em nome de Jesus. Amém? Vamos entender primeiro um pouquinho do plano de Deus? Abre primeiro comigo em Gênesis 1, 27. A Bíblia diz assim: Deus, portanto, criou os seres humanos, à sua imagem, a imagem de Deus os criou. O que a gente vê de cara aqui? Fala assim comigo, uma característica minha. Fala comigo, uma característica minha. Amém. Deus te criou a imagem de quem? Dele. Ele está falando, Deus criou os seres humanos à imagem de Deus. Tudo bem? Isso é uma característica minha e sua. No verso 28, ele fala, Deus os abençoou e lhes ordenou, sede férteis e multiplicai-vos. Povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Para aqui. O que a gente está vendo aqui no início da criação é Deus falando a respeito da nossa identidade, quem a gente é. E ele de cara começa dizendo que a gente foi criado à imagem dele, amém? Aí, vamos lá para o verso 25. E aí a Bíblia vem contando a história da criação e vem desenrolando tudo que Deus criou, desde a natureza, os princípios que Deus estabeleceu, assim como o pastor Danilo falou, do jardim. Deixa eu até fazer um gancho aqui também. A gente precisa aprender que o que Deus quer é que nós vivamos pelos princípios e não por regras. Amém? Porque Ele quer ter relacionamento. E o relacionamento só é verdadeiro e só é profundo quando eu estou com aquela pessoa porque eu a amo de verdade. Faz sentido isso para você? E não por obrigação. O Senhor não quer de nós uma obrigação. O Senhor quer de nós um relacionamento. O Senhor quer que nós façamos e sejamos com Ele por amor, por vontade, por querer estar com Ele, por querer viver com Ele, amém? É muito importante que você entenda. Então, quando o pastor Danilo trouxe, por exemplo, aquele princípio, é porque o Senhor quer algo do nosso coração, está trabalhando no nosso coração, amém? Olha só o que fala no versículo 25. O homem e a mulher viviam nus e não se envergonhavam. Está escrito isso na sua Bíblia? Não se envergonhavam. Ou seja, o que não havia entre eles? Vergonha. Por que será que Deus, de cara, enfatiza esse aspecto aqui? Será que ele está querendo dizer alguma coisa? Porque ele não falou assim, o homem e a mulher não têm medo
o homem e a mulher não estão tristes, o homem e a mulher não têm dor. Ele não falou nada disso. Mas ele falou assim, o homem e a mulher não se envergonhavam. Para quem gosta de estudar, a palavra vergonha, no caso, que foi usada lá nas escrituras originais, é a palavra boche, que significa completamente deprimido, medo do mal, envergonhados diante um do outro. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo para a gente? Eles não ficavam deprimidos, eles não tinham medo do mal e eles não tinham vergonha um do outro. Você já sentiu vergonha de alguém ou de alguma situação? Como é que foi? Foi ruim? Por quê? O que acontece com a gente? Que vontade que dá quando a gente sente vergonha? Eu não tô conseguindo enfiar a cabeça na terra, assim? Vontade de esconder. Agora, até esse momento, a Bíblia fez questão de registrar e dizer pra gente que eles não se envergonhavam. Vamos falar de novo para a gente aprender? Vergonha, nesse caso, significava não ter medo do mal, não ficar deprimido. Como eles não se envergonhavam, era isso que eles estavam sentindo, amém? Ok, vamos continuar lendo para a gente entender um pouquinho. A gente já conhece a história, não conhece? Será que... O que passa na sua cabeça? Você já tinha parado, por exemplo, para ler esse ponto? Já tinha chamado a sua atenção? Vamos entender o que tem aqui que aconteceu. Vamos lá. A gente vai pular algumas partes. Vai para o 3 e a gente vai ler do 7 em diante. Primeiro eu vou contextualizar para vocês. Deus chega para os dois e fala o quê? Olha, vocês podem comer de todas as árvores, menos de qual árvore? Do conhecimento do bem e do mal. Mas a serpente, e a gente vai ler esse pedaço aqui. A Bíblia chama ela de um animal, o quê? Astuto. Fala comigo. O que ela fala? Vai no verso 4. 3, 4. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. A serpente chega e distorce a palavra de Deus para a mulher, tentando convencê-la de que o que Deus havia falado não era bem aquilo. Quantas vezes e quantas pessoas passam pela nossa vida tentando distorcer o que Deus diz a respeito da nossa vida ou do nosso destino, e a gente dá ouvido para essas pessoas? Isso que é o pior, né? A gente dá ouvido. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Nesse primeiro momento a gente vai fazer tipo um estudo, tudo bem? Vai para o 7. O que aconteceu? Eu gosto de feedback, vai, todo mundo me ajudando. A mulher, então, e o homem decidiram experimentar, não foi? Aí no verso 7, a Bíblia diz assim: então os olhos dos dois se abriram e eles perceberam o quê? Que eles estavam nus. A questão aqui não era necessariamente a nudez, mas algo aconteceu ali que foi quebrado. E em seguida, o que eles fizeram? Eles se esconderam com folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Nesse momento, a vergonha entrou na humanidade. Nesse momento, algo foi quebrado na identidade do homem e da mulher, e a vergonha entrou na humanidade. E o homem, qual foi a reação deles? Se cobrir, porque eles não podiam mais estar vulneráveis uns aos outros. Até então, eles eram vulneráveis, eles eram abertos
havia confiança. A partir desse momento não há mais confiança. A partir desse momento, há divisão entre eles. Eles não podem mais se ver daquele jeito. Estão entendendo tanto de coisa que acontece aqui? Houve o que então? Uma separação. Continua lendo comigo. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram. O que eles fizeram? Imagina só, Deus, a Bíblia diz que Deus todos os dias se apresentava para se relacionar com o homem, porque sempre foi o propósito de Deus, relacionamento. Aí Deus está lá passeando na hora dele, o que eles fazem? Se escondem. Gente, será que é possível se esconder de Deus? Comecem a perceber o que a vergonha faz com a gente. A vergonha faz a gente acreditar que até de Deus a gente pode se esconder. E aí eles se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor, Deus, convocou o homem indagando: cadê você? Você acha mesmo que Deus não sabia onde ele estava? Fala sério. Claro que ele sabia. Que pergunta é essa que Deus está fazendo para eles? Qual é a intenção dessa pergunta? O que passa na cabeça de vocês? Qual a intenção? Será que Deus está provocando o homem a pensar no que ele estava fazendo? Quantas vezes a gente ouve essa pergunta e até ignora para não ter que lidar com ela? Cadê você? Cadê você naquilo que a gente combinou? Deus falando com a gente. Vamos lá. E o Senhor Deus convocou o homem indagando: onde é que estás? Presta bem atenção a partir de agora, tá bom? Ouvi o som do teu caminhar no jardim e vendo que estava nu, tive medo. O que mais que entrou na nossa vida? Vergonha e medo. O medo entra junto com a vergonha. Grava isso que a gente vai entender mais sobre isso daqui a pouco. E por essa razão me escondi. E aí Deus questiona ele de novo, como se ele não soubesse, né? Deus é onipresente, onisciente, ele sabe de tudo. E o que te fez saber, Adão, que você estava nu? Deus está dando mais uma oportunidade para ele. Está fazendo uma pergunta para fazê-lo pensar no que estava acontecendo. Presta atenção. Quem te fez saber que estava nu? Comeste então da árvore que eu te proibi de comer? E aí ele é direto. Vai direto ao ponto, fala: Adão, você comeu? Você comeu da árvore que eu te proibi de comer? O que ele responde? O que ele responde? Foi a mulher que o Senhor me deu. Qual é a cultura que entra no mundo e que a gente vê hoje, em 2018, acontecendo? A cultura da vitimização. Vocês já viram quantas vezes, quando a gente está diante de uma situação que a gente precisa assumir a responsabilidade, mas a gente sempre tem uma justificativa e normalmente é culpar o outro? Começou lá atrás, provocando Adão. As perguntas dele eram perguntas para fazê-lo refletir e repensar naquilo que ele havia feito. E olha só, a história não para por aqui. E aí Deus virou para quem? Adão falou que foi culpa dela, e Deus vira para ela, não é? E fala o quê? O que você fez? E o que ela fala? Ah, é que a serpente me enganou e eu comi. Tipo assim, eu não tenho responsabilidade nessa história. Tadinha de mim, né, Deus? A serpente é o animal mais astuto. O Senhor não devia ter deixado ela junto com a gente assim. É ou não é exatamente a mesma coisa que nós fazemos? Para pensar quantas vezes você é questionado por algo que você tem responsabilidade e você sempre tem uma justificativa e não uma resposta direta. Para pensar.
Se a gente realmente parasse para pensar nisso e refletisse, com certeza os nossos resultados e a nossa vida seria muito melhor a partir daí. E a gente vai ver um pouquinho do porquê disso, tá bom? E aí, vamos ler mais um pedaço aqui. Então a mulher disse: a serpente me enganou. O que acontece depois? Deus estabelece o quê? Uma maldição sobre a situação, tudo bem? O que a gente vê nesse cenário todo? A gente vê um cenário de culpa, de medo, de vergonha e de falta de responsabilização. Quando Deus vira para eles e pergunta o que é que Ele está esperando, o que é que Ele está treinando eles a assumirem a responsabilidade pelos seus próprios atos. O problema é que isso se tornou uma cultura em nós, porque é muito mais fácil a gente justificar ou a gente se defender, como foi Eva, tadinha de mim, a serpente, o diabo, né? Como é que eu posso lidar com ele assim? Quantas vezes a gente põe culpa no diabo e a gente espiritualiza as coisas que nem são espirituais? E por isso a nossa vida não tem passos de avanços verdadeiros, porque a gente não confronta a gente mesmo. A gente confronta as pessoas, principalmente pelas redes sociais, ou cara a cara, mas a gente não confronta a gente mesmo. Só que, se Adão tivesse sido direto com Deus, se ele tivesse falado: Deus, é o seguinte, a gente comeu da árvore que o Senhor falou pra gente não comer. A gente acabou tendo curiosidade aí, a serpente conversou e a gente aceitou o que a gente quis. Porque o Senhor já tinha dado a liberdade da gente fazer a escolha certa, mas a gente quis fazer. E Deus, a gente não é nenhuma criança, a gente sabe disso. O que teria acontecido se eles tivessem falado, se eles tivessem sido sinceros, primeiro com eles mesmos? O que teria acontecido? O que você acha? Fala aí pra mim. Será que teria havido arrependimento? Quando há arrependimento na nossa vida, o que acontece depois? Mudança. Será que se ele tivesse falado: cara, eu errei mesmo, mas eu estou arrependido, eu não queria ter feito isso, e agora? Será que Deus teria falado, teria lançado uma maldição sobre a humanidade? Não sei. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é: hoje o Senhor de verdade, Ele quer nos ensinar a enfrentar e a confrontar todas as coisas que não só nos colocam numa posição de vergonha porque nós não lidamos com elas, mas nos tiram do destino. Quando Adão e Eva decidem não assumir a responsabilidade deles, eles são tirados do destino deles. É ou não é? E aí, a maldição, inclusive, era pagar um preço altíssimo. Era trabalhar e comer pelo suor do braço deles, vai ralar pra caramba e não vai ter mais abundância de vida, porque você não quis. Não é porque Deus é mau. Deus é tão bom, e Ele é bom o tempo todo, que mesmo sabendo que eles cometeram exatamente o que eles não podiam cometer, Deus ainda chega perguntando para eles o que tinha acontecido, dando para eles a oportunidade, a chance de se arrependerem e de mudarem a história deles, de continuarem vivendo o destino deles. Mas eles não quiseram, por causa do orgulho, do medo, da vergonha. É isso que a vergonha faz na nossa vida. Ela nos mantém presos. Parece que a gente está livre. A gente tira foto sorrindo, né? Mas aqui dentro a gente está preso. A gente está se sentindo culpado.
E aí, usando o exemplo das redes sociais, que eu sei que não serve para todo mundo aqui, mas usando esse exemplo, aí a gente olha e a gente não se sente magra o suficiente, não se sente rico o suficiente, não se sente feliz o suficiente, porque afeta a nossa identidade. Porque a crença a respeito de quem somos em Deus se torna menor do que a crença que a vergonha e a culpa assumem na minha vida quando algo acontece e eu não lido com isso diretamente. Tá fazendo sentido para vocês? Vamos seguir aqui então. Agora, fala assim com a pessoa que está do seu lado. A culpa é o inverso da responsabilidade. Quando eu digo assim, foi o outro que fez isso, eu estou deixando de fazer o quê? De assumir a responsabilidade. Gente, desculpa, vamos falar só de Adão. Adão não comeu porque ele era uma vitimazinha e Eva era dominadora. Não cai nessa história. Adão comeu o que quis. Eva também. E eles são só uma figura da gente, porque isso acontece até hoje. E aí, para a gente entender um pouco mais disso, eu trouxe um vídeo. How many of you are blamers? How many of you, when something goes wrong, the first thing you want to know is whose fault it is? Hi, my name is Brene. I am a blamer. Let me just tell you this quick story. So this is a couple years ago when I first realized the magnitude to which I blame. I'm in my house, I have on white slacks and a pink sweater set, and I'm drinking a cup of coffee in my kitchen. It's a full cup of coffee. I drop it on the tile floor. It goes into a million pieces, splashes up all over me. And a millisecond after it hit the floor, right out of my mouth is this: damn you, Steve. Who is my husband? Because let me tell you how fast this works for me. So Steve plays water polo with a group of friends. And the night before, he went to go play water polo. And I said, hey, make sure you come back at 10, because I can never fall asleep until you're home. And he got back at 10:30. And so I went to bed a little bit later than I thought. Ergo, my second cup of coffee that I probably would not be having had he come home when we discussed. Therefore, and so the rest of that story is I'm cleaning up the kitchen. Steve calls, caller ID. I'm like, hey. He's like, hey, what's going on, babe? What's going on? So I'll tell you exactly what's going on. I'm cleaning up the coffee that spilled all, like dial tone. Because he knows. How many of you go to that place when something bad happens, the first thing you want to know is whose fault is it? I'd rather it be my fault than no one's fault. Because why? Why? Because it gives us some semblance of control. But here, if you enjoy blaming, this is where you should stick your fingers in your ear and do the na-na-na-na thing, because I'm getting ready to ruin it for you. Because here's what we know from the research. Blame is simply the discharging of discomfort and pain. It has an inverse relationship with accountability. Accountability, by definition, is a vulnerable process. It means me calling you and saying, hey, my feelings were really hurt about this, and talking. It's not blaming. Blaming is simply a way that we discharge anger. People who blame a lot seldom have the tenacity and grit to actually hold people accountable, because we expend all of our energy raging for 15 seconds and figuring out whose fault something is. And blaming is very corrosive in relationships, and it's one of the reasons we miss our opportunities for empathy. Because when something happens and we're hearing a story, we're not really listening. We're in the place where I was, making the connections as quickly as we can about whose fault something was. O que chamou a atenção de vocês? Uma frase, um detalhe pode ser. O que chamou a atenção? Vocês já pararam para pensar que quando a gente não está bem,
Às vezes a gente não sabe que não está bem, mas algo não dá certo na nossa vida, presta atenção nisso, ou não acontece do jeito que a gente gostaria que acontecesse, a gente passa mais tempo buscando culpados do que fazendo qualquer outra coisa. Outro dia eu fui num treinamento com um cara também que é especialista em desenvolvimento humano, ele é um dos principais do mundo, lá em São Paulo. E ele passou grande parte do treinamento dele falando sobre o tempo que a gente gasta falando mal das outras pessoas ou reclamando das outras pessoas. Ele fala assim, se você contar quantas horas dá isso no seu dia, eu te garanto, por pesquisa, por experiência, ele é um senhor de cabelo branco, atendeu centenas, milhares de pessoas já. Se você parar para marcar quantas horas, você vai ver que a maior parte do seu dia é gasto pensando, falando mal ou reclamando de alguém. Uau! Ele falou assim, se nós pegássemos pelo menos metade dessas horas e investíssemos em construir algo para nós, ele não falava de Deus, mas eu quero ser link isso, em construindo algo que Deus já te falou, imagina onde você estaria hoje. E aí, fazendo esse link, ele trouxe muito disso sem especificamente falar sobre vergonha, mas eram assuntos até relacionados. Eu quero que você pense agora, qual é o poder que a culpa tem na sua vida? Tanto a culpa que você sente por ter feito algo errado, quanto a culpa que você coloca nos outros. Quanta energia e quanto tempo você tem gasto não lidando com ela da maneira que deveria lidar. E é legal a historinha dela, né? Porque ela, vocês entenderam? Lembra que ela fala assim, um dia eu tô tomando café e aí eu deixo a xícara cair, cai tudo em mim, quebra, e eu viro e falo, culpa do Steve. O marido dela nem estava lá. Posso contar uma coisa para você? Confissão de pastor. A gente leva tanta culpa por nem saber, que vocês entendem. Ainda bem que Deus nos ajuda. Nos ajuda a lidar com essas coisas. É sério. Porque senão, ela termina o vídeo falando assim, a culpa corrói os relacionamentos. Tem uma coisa que eu sempre falo em casa. O que é mais importante quando tem uma situação difícil? A situação ou preservar o relacionamento? Porque a situação a gente tem que aprender a superar, mas o relacionamento é mais importante. Só que para preservar o relacionamento eu vou ter que lidar com a situação. Tá entendendo? Não tem como eu preservar se eu não lidar diretamente com aquilo. Por isso que Deus chega para eles e fala assim, cara, vocês comeram da árvore que não era para comer? Deus é direto, é papo reto. E graças a Deus que Deus está levantando igrejas com essa postura, porque é isso que vai te ajudar a lidar com as suas culpas e com as suas vergonhas. A gente brinca, mas é sério, né? Brinca não, a gente fala sério, mas às vezes a gente coloca isso brincando. Que Deus está levantando uma geração de pastores que não fica mais passando a mão na cabeça das pessoas, mas que empoderam as pessoas para que elas vençam o espírito de vitimismo. Amém. Porque vocês já viram um lugar que tem mais operação desse espírito do que na igreja? A igreja está lotada, digo no geral. Nós precisamos entender quem nós somos. Nós precisamos assumir nossa identidade verdadeira. E não é que a gente não pode ter dias maus. Claro que a gente pode, a gente é humano. Tem dia que a gente está triste, tem dia que a gente precisa desabafar. Amém? Mas a gente precisa discernir, aprender a assumir a responsabilidade daquilo, dos atos de desobediência ou daquilo que nos tira do caminho que o Senhor nos chamou para andar. Amém? E aí ela fala então que quando a gente culpa alguém, nada mais é do que uma expressão da dor que a gente está sentindo. E muitas vezes da raiva. Então a gente externa isso,
Aquilo está corroendo a gente por dentro e aí a nossa tendência é falar que foi o outro, não é? Eu quero te chamar a atenção para entender conscientemente o que a culpa faz dentro de você. A culpa, na verdade, ela é muito pior para você do que para a pessoa que você está culpando, mesmo que ela seja culpada. Porque a culpa libera medo, a culpa libera vergonha, a culpa libera sentimentos que vão prejudicar, inclusive, a sua saúde. Estão entendendo? Quem quer sentir essas coisas? Eu não quero. E a culpa, ela é o quê? Ela é o contrário da responsabilidade. O que é que nos ajuda a lidar com isso? Abre comigo em Salmos 32. Tem muitas passagens que a gente poderia ver, mas não dá tempo. Então eu selecionei algumas coisas para a gente ser trabalhado pelo Senhor. Nós vamos ler o Salmo 32, a partir do verso 3. Aí. Ah, legal, eu vou falar disso também depois. Tá? E depois você volta lá. Eu não pus esse? Salmo 32, de 3 a 5. Enquanto mantive meus pecados inconfessos. Gente, é Davi falando. Enquanto eu mantive meus pecados sem confessar, os meus ossos se definhavam. O que ele está falando aqui? A saúde dele estava sendo afetada. É aquilo que eu falei. Muitas vezes parece que não, a gente está lindo, mas por dentro está destruído. Eu imagino Davi nessa situação. Antes dele ter essa consciência, a imagem dele mostrava uma coisa, mas por dentro a culpa corroía ele. E ele fala assim: a minha alma se agitava em angústia. Quem já sentiu angústia? Como que é isso? A angústia vem misturada com a ansiedade, a gente não para de pensar e rouba a nossa paz. Deixa eu te dar uma dica, se é que eu posso dizer isso. Quando a sua mente e o seu coração forem tomados por pensamentos que te deixam angustiado, que te perturbam, de duas uma. Ou Deus está te incomodando a tomar uma atitude, ou o diabo já entrou e teve acesso à sua mente, ao seu coração. Ele já, porque quando o inimigo opera, ele traz perturbação. E isso vai distorcer o quê? Gente, e o meu foco não é o diabo. Todo mundo que me conhece mais sabe disso. O meu foco é, aliás, isso é uma das coisas que Deus mais me usa, vamos dizer assim, que é ajudar as pessoas a descobrirem o destino delas e a eliminar as coisas que impedem elas de andar nesse destino. Então, quando eu te trago isso, é porque eu estou te dizendo, cara, nesse momento, você está perdendo tempo ao invés de viver o que Deus tem para você. Você está gastando energia, está gastando tempo, está sendo corroído pelos pensamentos e pelos sentimentos que são mentirosos a seu respeito. Estão entendendo? É igual aquilo que eu falei. E aí vai passar um dia, dois, que eu nunca mais vou voltar e eu nunca mais vou poder viver o que Deus tinha para mim naqueles dias. Estão entendendo? É menos um dia na presença do Senhor, vivendo aquilo que Ele projetou para mim viver. Uau! Eu não quero perder mais nenhum dia de verdade da minha vida sem viver o que Deus tem para mim. Amém? Vamos continuar lendo aqui. Então, enquanto mantive os meus pecados sem confessar, os meus ossos se definhavam e a minha alma se agitava em angústia. Ou seja, eu estava no pico da ansiedade.
ansiedade. Não conseguia nem dormir, não conseguia parar de pensar. Só ficava pensando nas pessoas que fizeram mal para mim, na minha cabeça, muitas vezes. Pois dia e noite, olha só o que acontece. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e minhas forças se desvaneceram como a seiva em tempo de seca. O que aconteceu com ele até aqui? Ele estava totalmente sem forças. Ele estava destruído, acabado. Sabe aqueles dias que você acorda e que você não tem vontade de levantar da cama? Ou você vai fazendo as coisas de qualquer jeito porque parece que a vida perdeu a graça? Você não sente tudo está dando errado? É mais ou menos isso que estava acontecendo com Davi. Mas olha só quando aconteceu uma mudança na vida dele. Versículo 5. Confessei-te o meu pecado, reconheci minha iniquidade e não encobri as minhas culpas. O que ele fez? Trouxe à tona, trouxe à luz as culpas, os pecados e as vergonhas dele. E olha o que aconteceu. Então declarei: confessarei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoastes a culpa dos meus pecados. Ele só pôde ser livre, perdoado, quando ele trouxe à luz as trevas que haviam nele. Está entendendo? Aí sim, o Senhor perdoou as culpas dos pecados dele. O pecado, ele é tão corrosivo na nossa vida que muitas vezes a gente comete intencionalmente e a gente acha que, esqueci, não estou nem mais pensando nisso, que está tudo bem. Mas a culpa que é gerada pelo pecado fica dentro de nós. E a gente não percebe, mas muitas vezes a gente vive se escondendo para que isso não venha à luz. Só que você só pode ser curado se à luz isso vier. Está entendendo? E é exatamente isso que o Senhor quer fazer com a gente. Ele quer nos trazer de volta para a posição original que nós fomos criados. O que a gente leu em Gênesis? Eles estavam nus e não se envergonhavam, porque não havia culpa. Fala comigo, não havia culpa. Quando não há culpa, a vergonha não tem acesso. Mas se há vergonha... E aí, deixa eu te falar uma coisa. A culpa, ela tem a ver com aquilo que você faz. Até se você quiser colocar. Ela tem a ver com aquilo que você faz, é o ato. A vergonha tem a ver com quem você é. Então, olha como é uma arma estratégica terrível. Quando a culpa entra em você e você não lida com ela, ela vai afetar quem você é, te colocando em uma posição de vergonha. Estão entendendo? Deus está falando assim com a gente hoje. Quais são as culpas que eu tenho, que você tem, que a gente precisa lidar hoje, não é amanhã, e trazer à luz para que tudo que Ele tem projetado para nós possa ser retornado, porque essas coisas impedem. É que a gente não tem aqui, mas quem viu na rede social, elas são como bagagens. Vocês viram a imagem que a gente colocou? Era uma mulher segurando várias bagagens, inclusive que tampavam ela como um todo. E ela, imagina ela andando. Essa figura falou duas coisas para mim. Uma, eu uso as bagagens porque eu estou com vergonha, então eu preciso me esconder. 2, elas são tão pesadas e elas não me deixam ir aonde eu preciso ir. E eu nunca vou conseguir chegar carregando esse tanto de coisa. Quais são as coisas que você precisa abrir mão hoje de verdade? Porque elas estão impedindo você de ser quem você nasceu para ser. E de viver experiências maravilhosas. Maravilhosas. Que Deus tem no coração dele hoje, agora para você. De verdade. Tem mesmo. Isso não é uma palavra motivacional. Isso é uma verdade. Deus tem coisas maravilhosas para a gente. Amém?
Ele tem para hoje, ele tem para amanhã. Então, quando a culpa entra, a vergonha tem acesso a nós. Mas quando a gente lida com a culpa, a gente não tem mais do que se envergonhar. Quando a luz entra, as trevas têm que ir embora. Amém? Aí, só para a gente recapitular, o que Deus queria fazer com eles então? Queria que eles aprendessem e entendessem isso. Que se eles assumissem a responsabilidade deles, eles não iriam carregar o peso da culpa e da vergonha e poderiam ser resgatados para a posição original deles, que é o que Ele quer fazer com a gente. Amém? Você crê nisso? Agora, gente, a gente já está indo para o final. A culpa não é algo ruim, sabia? A culpa é o sinal, é a chave para te dizer que alguma coisa está errada com você. Quando você sente culpa, é Deus te dando um sinal de que você precisa parar para rever o que está acontecendo. A culpa, ela é como um alerta. O pecado é corrosivo. Mas Deus é tão bom, e Ele é bom todos os dias, sempre, que Ele ainda nos dá um alerta para que a gente possa voltar e se arrepender e continuar no caminho certo. Olha isso! Que Deus é esse? Que Pai é esse? Ele nos dá a culpa como um alerta para que a gente possa assumir a responsabilidade e falar: Deus, eu pequei. Eu fiz isso sim. Deus, eu sou dessas pessoas que fica falando mal, que fica pondo a culpa em todo mundo, que acha que tudo acontece comigo. Eu sou dessas, mas eu não quero mais. É um sinal que Deus coloca em nós como um alerta para que a gente possa voltar para o caminho. Então, se tem culpa na sua vida hoje, é Deus te falando assim: vai, assume e volta para mim. Volta para mim, por favor. É isso que eu quero fazer. É isso que eu quero ver em você, para nos fazer arrepender. E o inimigo sabe que se nós nos escondemos, a gente se esconde de ser quem Deus nos criou para ser. Esse é um tipo de jeito que a culpa entra na nossa vida. Quando a gente comete um ato ou um pecado que nos desvia da vontade de Deus. O pecado, ele é uma ação, é uma atitude que eu tomo, muitas vezes consciente, sabendo que eu estou fazendo aquilo e por decisão própria. Tudo bem? Existe uma outra forma que a culpa pode entrar na nossa vida, que é quando a gente é vítima de alguém ou de alguma situação, e aí vítima de verdade. Eu vou contar uma história para vocês. Ou quando a gente é testemunha de uma situação onde há pecado, onde as pessoas estão fora da presença de Deus, e aquilo pode nos afetar de tal maneira que a gente entra numa posição, num estado de vergonha, numa condição de vergonha, e também ficamos fora do que Deus tem pra gente. Eu vou contar uma história para vocês. Um dia, uma menininha que chamava Ana, ela tinha, antes, até desde quando ela era bem pequenininha, ela morava numa casa que os pais, eles eram alcoólatras, usavam drogas, e eles eram muito agressivos uns com os outros. E imagina, todo dia ela presenciava os pais xingarem um ao outro, culparem um ao outro. Todo dia ela presenciava o pai falando assim para a mãe: você não presta, não aguento mais, você é uma vagabunda. E a mãe xingando o pai: você é um safado, alcoólatra, viciado. E eles se batiam, tudo na frente dela. E eles pegavam as coisas, jogavam no chão e quebravam. Aí, quando ela tinha 6 anos, a família, vendo aquela situação toda, por mais descontrolada que era a situação, que todos eram muito descontrolados, havia um ambiente muito hostil. A avó dessa menina, que se chamava Carol, pede a guarda dela e leva ela embora para a casa dela para afastar ela daquele ambiente.
E a Carol leva a Ana para fazer um tratamento com uma psicóloga. A Ana tinha um monte de traumas. Quando a psicóloga acolheu ela, a psicóloga conta que ela demorou muito tempo para conseguir acessar o coração da Ana. Então era assim, a Ana chegava, tinha 6 anos, e a psicóloga, né, já acostumada e preparada para lidar com crianças, tinha lá uns brinquedinhos para aquele momento de... Ela precisava primeiro criar um vínculo, criar um ambiente seguro, de confiança. E ela fala que durante o primeiro ano inteiro, toda semana, a Ana ia lá e ela não conversava, só queria brincar. E do que ela mais gostava de brincar? Quem sabe? Quem imagina? Fala comigo assim, de esconder. Então ela pegava os brinquedinhos, ia para trás da poltrona, ficava brincando escondidinho. Aí ela, à medida que ela ia se soltando mais um pouquinho, ela virava, vez ou outra, para a psicóloga e falava assim: ai, vamos brincar juntas? De pique-esconde, tá? Porque ela só queria brincar de se esconder. E durante um ano ela não conseguiu ter acesso ao que aconteceu com a menina para tentar ajudá-la. Mas, depois desse um ano, um dia, a Ana chega no consultório e vira para a Carol e fala assim: Carol, já com 7 anos, hoje eu queria te contar algumas coisas que aconteceu comigo. E a Carol: tá bom, vamos lá, né? O que você quer contar? Aí a Ana sai correndo, vai para trás do sofá, tinha uma poltrona, e começa a falar lá de trás umas frases. Eles batiam, soltavam frases do que acontecia com ela. De vez em quando ela saía atrás da poltrona, tremendo. O corpo dela tinha reações físicas extremas nesse dia. Ela tremia muito e tinha... A pessoa conta que parecia que ela ia ter até um negócio assim. Ela contava um pedacinho e saía correndo assim, se escondendo, e ia para trás da poltrona. O que estava acontecendo com essa criança? Ela estava tomada pela vergonha. Cada vez que ela falava de algo que afetou ela não queria que ela fosse vista. Ela não queria que a Carol olhasse no rosto dela, porque ela tinha vergonha de contar o que ela viveu na casa dela. Só que aí a Carol, né, cheia de sabedoria, de habilidade, consegue lidar, aproveita aquele momento e consegue ir acolhendo ela na vergonha dela, até que ela vai se soltando e ela começa a contar tudo. E daquele dia em diante, a criança mudou completamente. Por quê? Porque ela trouxe à luz as mentiras, a vergonha e a escuridão que estava dentro dela. E essa pessoa conta que depois disso, ela passou a agir como a criança que ela era de fato. Porque é isso que a vergonha faz na nossa vida, ela rouba de nós quem a gente é. Estão entendendo? Mas quando a gente lida com ela cara a cara, face a face, a gente pode voltar a ser quem a gente é. A gente pode voltar a viver a essência que Deus colocou dentro da gente. A gente pode ser curado. Sabe, outro dia a gente estava falando, nós somos uma igreja que a gente, entenda o que eu vou dizer, por favor. A gente acredita muito em oração, em expulsar demônios. Mas nós acreditamos muito mais em tratar as pessoas, em trabalhar as pessoas. Muitas vezes o nosso caráter às vezes precisa ser trabalhado. A gente acredita muito mais na transformação das atitudes do que simplesmente ficar só orando e expulsando o demônio. O que eu estou querendo dizer? A gente acredita muito mais que a cura da sua alma, das suas culpas, das suas vergonhas, vão vir para você quando você encarar elas face a face, quando você lidar com elas diretamente, do que a gente ficar orando a vida inteira. Se você não lida e não confessa, pode ser que a gente ore a vida inteira por você e nada aconteça de diferente.
Está entendendo? Porque não houve arrependimento. E arrependimento no original é mudança de mentalidade, todo mundo sabe, mas também é mudança de caminho. É atitude, é ação, é Deus falando assim: muda o seu jeito de enxergar, de ver e de pensar, e agora volta para o caminho que eu te chamei. Por isso que é mudança de direção, porque eu estou indo no caminho errado. Quando eu me arrependo, eu volto para o caminho certo. Então, um dos sinais para saber se houve arrependimento verdadeiro na minha e na sua vida é se as minhas atitudes me colocaram, me posicionaram no caminho certo de novo. É se houve mudança de atitude e não só de boca. Está entendendo? Amém? Vira para a pessoa do seu lado e fala assim para ela: e aí? O que está ficando aí para você até agora? Deixa ela comentar, tá? Olha, eu queria muito, de verdade, que hoje você tivesse a coragem, porque a Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de medo ou de covardia, mas Ele nos deu um espírito de ousadia. Para que serve um espírito de ousadia, gente? Vamos lá, vamos pensar. Para que serve? Para enfrentar alguma coisa. É ou não é? Se deixa claro que eu não te dei o espírito de medo, é porque Ele está nos dizendo: você precisa enfrentar alguma coisa, eu te dou o espírito de ousadia. Coragem. Meu maior desejo é que hoje você tenha coragem de olhar para as suas culpas, de lidar com elas e sair daqui sem nenhuma bagagem. Sem nenhuma bagagem. E a gente vai te ajudar a fazer isso, já já. De verdade. Mas eu quero que você saia daqui, a gente vai orar. Mas eu quero que você saia daqui, quando você colocar os pés lá na calçada, que as suas atitudes sejam as mesmas da oração que você fez aqui, sejam novas. Amém? Novas. Eu amo Jesus. Jesus, quando ele vem no contexto dele, na época histórica dele, haviam leis muito rigorosas com relação às mulheres. Várias coisas as mulheres não podiam fazer. Por exemplo, elas não podiam conversar com o homem em público, elas não podiam sair sem a burca, inclusive as judias. Elas, quando chegava uma visita em casa, elas não podiam se sentar na mesa com a visita e com o marido, elas tinham que ficar no outro cômodo só servindo. Por isso que naquela passagem de Marta e Maria, Marta fica brava, porque na cabeça dela estava errado o que Maria estava fazendo. Está entendendo? Ela está falando assim: Maria, você não pode estar aí, você tem que me ajudar. Porque o nosso papel quando chega uma visita é de servir, a gente não pode ficar no mesmo ambiente. Só que Maria, ela era uma pessoa que acessava o coração de Jesus. E ela provavelmente percebeu que Jesus já havia quebrado esse legalismo, que era uma lei imposta pelos homens, não era bíblica. Tanto é que Jesus não condena ela, mas ele endossa o que ela está fazendo ali, quando ela se mantém do lado dele. E eu amo isso porque me vem exatamente esse contexto das mulheres que naquele tempo eram julgadas com uma forma muito mais rígida. E aí tem a passagem daquela mulher que havia tido 5 maridos, e ela encontra com Jesus em público. Jesus para conversar com ela. Ela tinha um monte de culpa, provavelmente se sentia muito envergonhada. E Jesus, no dom profético dele, já sabia que ela tinha um namorado e que não era o marido dela. E ele fala para ela: eu sei que você tem um namorado e ele não é seu marido. Ela fala a verdade. Mas ele trata ela resgatando a identidade dela. Enquanto a sociedade condenava ela, culpava ela e colocava ela numa posição de vergonha, assim como a mulher samaritana,
Assim como a mulher que foi levada perante Jesus pelos fariseus para ser apedrejada porque havia cometido adultério. Jesus limpa elas da culpa e da vergonha e vira para elas e fala o quê? Vai e não peques mais. Volta para o caminho, constrói uma nova história. Eu limpo o seu passado, mas agora vai e volta para a sua posição original. O dia que eu entendi isso, esse contexto, a minha relação com as pessoas que passaram ou passam por situações semelhantes mudou completamente. O amor do Pai tomou meu coração. Porque esse é o poder que tem o amor de Jesus. Eu posso ter tido um monte de coisa horrível. Eu poderia ter sido a mãe da Ana ou o pai. Mas Ele nos convida hoje para arrepender e falar assim, confessa. E para terminar, eu quero te contar algo também. Uma hora a gente pode até estudar sobre isso. O pastor Danilo já pregou sobre isso aqui em outro momento. A Bíblia usa uma analogia para nos ensinar como funciona o mundo espiritual. Ela usa uma analogia de um tribunal. Quem já viu um tribunal? Quem já assistiu um filme que teve um caso que foi levado ao tribunal? Provavelmente todos vocês. Amém? O que acontece? O diabo, ele é chamado também de acusador, não é? O acusador é alguém que vem e diz algo que eu fiz, não é? Então ele me acusa de algo. Quando não existe nada em mim para que o diabo possa acusar, imagine o cenário. Ele chega diante do tribunal de Deus, apresenta e Deus olha e fala assim, mas a Graziela não tem nada para ser acusada nessa área, então você não tem autoridade para acusá-la, pode sair do campo dela. Mas quando o diabo acha em mim algo que me culpa, ele pode chegar diante do tribunal de Deus e dizer, eu tenho uma acusação contra ela. E é legal. E Deus não pode impedi-lo de acusar, porque Deus não vai contra a sua própria palavra. A Bíblia diz que Jesus é o nosso advogado. Então imagina a cena do tribunal. Deus, o juiz, sentado no trono. O diabo é o acusador. Eu sou a ré. E juiz é o advogado. Quando Deus começa a gerar culpa em nós, Ele começa a nos alertar de que algo está acontecendo no tribunal contra mim. E eu tenho uma chance de me defender, que é o arrependimento. Se eu chego diante do tribunal e falo, Pai, realmente, o diabo tem legalidade porque eu pensei isso, porque eu falei mal de tal pessoa, porque eu fiz fofoca, porque eu difamei, porque sei lá, porque eu roubei, porque eu caí na pornografia, porque eu caí no vício, porque eu simplesmente soneguei impostos, eu fiz uma transação ilícita, eu me envolvi com quem não podia me envolver. Se eu chego e confesso os meus pecados, eu tomo de volta o poder que me foi roubado pelo pecado, e aí Jesus me defende com o sangue dele, me limpa de novo. E Deus vira para o diabo e fala, agora você não tem mais legalidade, então você retira todas as acusações dela, porque ela confessou. E ele vira para mim e fala, você está livre, não foi condenada, pode viver sua vida. Estão entendendo? A gente é crente há muito tempo e a gente acha que não acontece nada dentro de nós. E que a gente é tão espiritual, que a gente sai muitas vezes da reunião falando para o nosso cônjuge, tá vendo? Você viu o que o pastor falou, hein? Se você não mudar. Mas a gente não olha para a gente mesmo. Hoje é um dia de nós crentes, novos ou velhos, de fazermos uma análise do nosso coração, dos nossos pensamentos e de apresentarmos diante do tribunal de Deus para que o acusador não tenha mais legalidade de nos acusar.
talvez depois que você fizer isso, os seus pensamentos, sabe aquelas vozes que ficam te perturbando, vão sumir da sua cabeça, porque Ele não pode mais acusar quem confessa os pecados. Amém?